irmão e minha irmã. Mais uma oportunidade de nos encontrarmos para juntos refletirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro, é dia de Nossa Senhora de Lourdes, em tantos lugares é celebrado. É também Dia Mundial da Saúde. A nossa oração, o nosso abraço a todos os profissionais e servidores da saúde, especialmente aqueles que fazem parte da nossa comunidade paroquial, os membros da Pastoral da Saúde, a quem nós devemos muito e agradecemos muito o testemunho e o empenho na comunidade, aos médicos, enfermeiros, aos agentes de saúde da nossa comunidade paroquial de Colinas, o nosso abraço e o desejo de que você, meu irmão e irmã, seja sempre iluminado na graça do Pai. Na data de hoje, em 1990, é libertado Nelson Mandela, depois de 27 anos de prisão. Também nós fazemos memória no dia de hoje. E é o dia do zelador. Com todas estas motivações, vamos acolher a palavra de Deus, pedindo que esta palavra que nos chega em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, possa nos preparar a sermos bons e verdadeiros cristãos. Escutemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, os versículos do 1 ao 13, que diz: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu dizendo: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e ainda: Quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: Sustento que vós podereis receber de mim é Cobã, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, profundo o Evangelho de hoje, mensagem importante para a nossa reflexão, para ecoar no nosso coração, o trecho que Jesus tira do profeta Isaías, que diz: Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma pequena frase que serve para a reflexão de todos nós. Será se não estamos nós agindo assim? Mesmo imaginando termos fé, mas as nossas ações se distanciam a cada dia das ações de nosso Deus, o Deus que nós devemos seguir e amar. O Evangelho de hoje merece uma pequena explicação histórica. Nós escutamos durante toda a Bíblia, especialmente nos Evangelhos, que os judeus tinham o hábito de considerar as coisas impuras, e as coisas impuras tornavam as pessoas impuras.
E para que depois elas adquirissem a pureza novamente, precisavam ir ao templo, fazer uma oferta. E assim tornava-se as pessoas distantes umas das outras, impossibilitando às vezes de praticarem a caridade, como por exemplo, basta nos lembrarmos do Levi e do sacerdote que passou diante daquele homem que estava caído no chão, ensanguentado, e não ajudaram exatamente por causa da lei da pureza, para não ficarem impuros. E consideravam também tantos alimentos impuros. E aí Jesus ensina em relação a isso a estes judeus e fariseus que vão para perceber o que Jesus ensina. E logo fazem a pergunta, não de uma tradição religiosa, espiritual, mas simplesmente humana. Os discípulos não seguem a tradição dos antigos, uma tradição higiênica, necessária, mas que não os enriquecia espiritualmente. Jesus vai citar o profeta Isaías, dizendo que os fariseus esvaziam a tradição espiritual com tradições humanas. Portanto, por causa disso, falam uma coisa com os lábios, mas o coração ou os corações se distanciam de Jesus. Assim acontece com muitos de nós. Quando os nossos preceitos ou os nossos pensamentos, nós queremos colocar como vontade de Deus. As nossas ideias, os nossos projetos, nós colocamos como vontade de Deus. Imaginando que tantas coisas que fazemos, e até tantas vezes, com bons propósitos, mas que distancia daquilo que o Senhor nos ensina. Para tanto, é preciso que nós compreendamos o Evangelho, e conheçamos o Evangelho. Conhecendo o Evangelho, a palavra de Deus, nós vamos melhor conhecer Jesus. E conhecendo melhor Jesus, nós vamos saber agir como Ele agia, ou agiria nas situações em que nos encontramos. Vamos saber nos comportar como Ele se comportaria nas situações em que nos encontramos. Para que não caiamos no mesmo erro dos fariseus e mestres da lei, que foram chamados de hipócritas, porque diziam uma coisa com os lábios, mas o seu comportamento, os seus comportamentos eram outros. E tanto é demonstrado que eles vão não para escutar o que Jesus diz, a palavra, o ensinamento, mas para observar o comportamento. Coisa que também, às vezes, acontece com tantos de nós que nos dizemos cristãos. Quando nós perdemos tempo da nossa vida nos preocupando com a forma com que os outros se comportam, com o que os outros dizem, com o que os outros fazem, nós estamos deixando de ser cristão. É preciso que, como cristãos, nós nos comportemos como Jesus quer e vivamos a fraternidade, nos preocupando com aquilo que vai fazer do nosso irmão, do nosso semelhante, melhor. Nos preocupando com o outro apenas para ajudar, não para criticar ou diminuir ou acusar, como tantas vezes acontece, infelizmente, no nosso meio. Vamos pedir ao Senhor que nos prepare para que nós vivamos como Ele quer e assim nos comportemos como bons cristãos. A nossa oração de hoje, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezarmos por todos os servidores da saúde, os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, para que tenham bom discernimento e possam a cada dia estar mais perto das pessoas, mais próximo das pessoas, tratar não apenas o sintoma físico, mas preocupar-se sobretudo com a pessoa como um todo, especialmente a partir da espiritualidade, do amor de Deus e a Deus, que faz com que nós olhemos para o outro com o olhar de Deus e amemos a pessoa por ser filho de Deus, filha de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a bênção de Deus chegue a você, ao seu lar e ao seu coração, fazendo de você uma pessoa melhor para você mesmo e para os seus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.